Convidamos para a próxima palestra o professor Dr. Júlio Lopes Sequeira, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp de Botucatu. Boa tarde. Enquanto ele ajeita aqui o início, coloca aqui o meu arquivo, eu queria cumprimentar o professor por essa brilhante apresentação. Eu estou até um pouco intimidado, de começar a falar logo em sequência a isso. Vamos ver se eu consigo, Talvez a minha palestra seja um pouco minimalista, mas eu vou tentar passar para vocês a ideia do que é o ensino de patologia na medicina veterinária, e eu fiz uma apresentação bem curta, exatamente para que a gente possa discutir, e eu vou ter que explicar inicialmente só como é que é o nosso curso, para que vocês entendam a localização da patologia nesse curso. Bom, essa é a entrada da nossa faculdade, aqui no campus. Meu nome é Júlio Lopes Sequeira, eu sou professor de patologia, nós pertencemos ao Departamento de Clínica Veterinária, na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de Botucatu. Bom, esse é o nosso prédio, que fica ali embaixo, seguindo aquela rua do Banespa, indo direto, passando pela Cancelinha. Você vai ver esse prédio à direita, que hoje em dia é mais arborizado, porque as árvores estavam no início. Essa foto foi tirada logo que ele ficou pronto. Esse é o nosso prédio novo. Bom, quando a gente fala em medicina veterinária, todo mundo lembra disso aqui, É o profissional que cuida dos animais. E geralmente se lembra dos pets, Alguns ainda lembram dos animais de produção, o cavalo, o ovino, esses animais são considerados por nós animais de produção. Então aí já começa uma diferenciação na profissão médico-veterinária. Existem animais que são de estimação e existem animais que são de produção. Esses animais de produção, entre esses são incluídos os bovinos, os ovinos, as aves de produção, principalmente frangos de corte, aves poedeiras, são todos animais de produção. O cavalo, ele fica mais ou menos no meio termo, Ele é considerado como um animal de produção, mas por alguns, na verdade, ele é um pet, Ele é considerado como, Outros animais que fazem parte da nossa profissão e que acabam, sendo submetidos ao nosso cuidado, são os animais silvestres, que hoje têm uma importância fundamental e tem um apelo muito grande para o nosso aluno de medicina veterinária. Bom, o que é o profissional, o que é o profissional médico veterinário? O que o Ministério da Agricultura determina para a formação desse médico veterinário? Ele tem que ser um médico veterinário generalista. Por generalista, ele tem que estar preparado pelo curso de medicina veterinária para atuar em todas essas áreas que estão aqui elencadas, Então, além da saúde animal, que é isso que a gente acabou de falar, ali embaixo a gente pode ver que existe uma medicina preventiva, ele trabalha com saúde pública, ele trabalha também dentro dessa saúde pública com inspeção de alimentos, Ele trabalha na tecnologia desses produtos de origem animal, ou seja, na produção de alimentos e de outros produtos. Ele trabalha na criação desses animais, que é a zootecnia, na produção e na reprodução desses animais. Além disso, isso inclui uma atuação relativa à ecologia e à proteção do meio ambiente. Então, tudo isso faz parte da profissão do médico veterinário. Na verdade, então, o curso de patologia ele tem que ser inserido na formação de um indivíduo com essas características. O que isso quer dizer? A gente está preparando um super-homem, É isso que quer dizer, mas essa é a determinação do MEC, do nosso Ministério da Educação. Bom, eu queria agora colocar só como é que é o nosso curso aqui de Medicina Veterinária, que é semelhante aos outros cursos de Medicina Veterinária, mas tem algumas características próprias. Então, o nosso curso tem a duração de 5 anos. O aluno passa 5 anos dentro da faculdade. Os 2 primeiros anos são 2 anos básicos. Então, ele faz as disciplinas básicas. E nos 2 anos seguintes, 3º e 4º ano, ele faz as disciplinas aplicadas. O 5º ano do curso é um ano só de estágio. Ele faz 1 ano de estágio dentro da faculdade ou fora da faculdade.
E esses estágios, eles são estabelecidos dentro de uma programação com a ajuda de um professor que é chamado de preceptor. É ele quem orienta esse aluno na área escolhida para ele para ter um aprimoramento especial. Isso, então, fica no limite dessa formação exigida pelo MEC, né? Esse indivíduo, no 5º ano, ele passa a, entre aspas, a fazer uma certa especialização. Ele pode, inclusive, resolver ser patologista. E ele faz uma boa parte do 5º ano dele em estágios em institutos de pesquisa ou em outras faculdades ou em laboratórios de patologia. Então, é dessa forma que se dá a formação. Uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: no 4º ano, esses alunos, no período da manhã, têm as aulas, vamos dizer assim, formais, né, das disciplinas, e na parte da tarde, eles participam de uma atividade que é chamada de rodízio. Ou seja, os alunos são divididos em grupos e acompanham o atendimento hospitalar em cada uma das áreas de atendimento do hospital. Ou seja, clínica, cirurgia, moléstias infecciosas, reprodução e um agrupamento de disciplinas ou de serviços que nós chamamos de atividades departamentais de apoio ao diagnóstico. E nesse grupo está inserida também a patologia. Então, nós temos um grupo de 6 alunos por semana, mais ou menos isso, que participam do atendimento sob supervisão do docente da área que está atuando no atendimento naquela semana. Então, é um treinamento supervisionado. Mas ele participa das atividades do serviço de patologia dentro do hospital naquele período sob supervisão. A gente vai falar um pouquinho mais disso depois. Bom, quais são as disciplinas, né, que constituem o nosso grupo? Patologia geral, patologia especial ou patologia sistêmica, né? Nós chamamos de patologia especial. Na verdade, o nome da nossa disciplina é Anatomia Patológica Geral Veterinária, Anatomia Patológica Especial Veterinária, né? Eu coloquei dessa forma para simplificar um pouquinho. E eu chamei, uma tradução livre, né, esse período de rodízio, no qual há essa atuação do aluno no 4º ano na patologia e em outras áreas, de práticas veterinárias. Né? Na verdade, só para dar um nome genérico, mas o nosso nome, né, oficial é a atividade interdepartamental de apoio ao diagnóstico da nossa área. Né? Essa área de atuação ou de treinamento do aluno no hospital, né, da qual a patologia atua, ela é dividida, ou na qual a patologia atua, ela é dividida com outros 3 serviços. O serviço de radiologia, o serviço de anestesiologia e o serviço de patologia clínica. Tá? Então, o nome apoio ao diagnóstico, ele serve para 3 serviços desse, a anestesiologia é uma outra coisa, mas foi uma maneira que a gente encontrou de inserir esses serviços nesse rodízio, né? Que é uma coisa um pouco recente. A patologia não estava inserida nesse tipo de atividade até muito pouco tempo atrás. Bom, quais são as nossas disciplinas, então, com carga horária, número de alunos e os nossos docentes? Bom, eu vou começar pelo último item aqui. Nós temos 3 professores de patologia. A professora Renê, que está sentada lá atrás, a professora Noemi, que eu não sei se está aqui, acho que ela não pôde, e eu. Por acaso os 3 estão aqui. E por acaso eu tenho a responsabilidade de representar eles, né? Eu espero que eu represente adequadamente, né? Bom, nós somos 3. E todos os 3 cuidam de todas as disciplinas, dão aulas em todas as disciplinas, participam do rodízio, participam de todas as atividades da patologia. Não tem ninguém que seja isolado desse tipo de atividade. Todos dão aula, todos fazem atendimento. Todos estão envolvidos com graduação. Nós ficamos muito próximos no nosso prédio, né? Uma sala grudada na outra, mas quando a gente quer marcar uma reunião para juntar os 3, é uma dificuldade absurda. Então a gente tem discutido pouco
o nosso curso, embora a gente consiga eventualmente discutir. Né? Geralmente isso é feito no final do ano, a gente faz um balanço geral, mesmo que rapidamente, para saber o que aconteceu, o que a gente não gostou do ano que passou e o que a gente pode melhorar para o ano seguinte. Né? Isso a gente tem feito ainda. A gente tinha mais tempo antes, hoje em dia isso ficou um pouquinho mais difícil. Então, a carga horária dessas disciplinas, de 120 horas para patologia geral especial, e a inserção dela no curso, né? Uma no 4º semestre, que é a patologia geral, e outra no 5º e no 6º semestre que é especial, é uma disciplina anual. Né? Acho que talvez seja uma das... São 2 disciplinas anuais que a gente possui no nosso curso atualmente. A tendência é que ela seja dividida em patologia especial 1 e 2, e a gente tenha semestres separados, isso talvez melhore o fluxo dos alunos. Né? Mas essa é a inserção. Nós temos, por ano, 60 estudantes entrando. Então eu coloquei como média 60, mas às vezes a gente tem turmas de mais de 70 alunos. Só uma coisinha que eu acho que eu esqueci. Aqui nas práticas veterinárias, né, são 16 horas por semana, eu coloquei isso como sendo a atividade daquele grupo de alunos na nossa área específica. É claro que isso é multiplicado por 4 na medida em que ele roda em 4 áreas diferentes. Isso é feito, então, no 8º semestre. Bom, os objetivos das disciplinas, todo mundo que está aqui está cansado de saber, né, qual é o objetivo da patologia geral, qual é o objetivo da patologia especial. Isso não muda na medicina veterinária. É exatamente a mesma coisa. Né? Então, na patologia geral, é mais um entendimento, né, da reação ao organismo, a agressão, o estudo de mecanismos, a identificação morfológica de lesões celulares. Né? Na patologia especial, a aplicação, resumidamente, a aplicação desses conhecimentos a cada sistema. É assim que se dá e não é diferente com a medicina veterinária. E nos cursos de veterinária que eu não conheço todos, na maioria deles, os objetivos, a carga horária e mesmo os programas são muito semelhantes. Não existem grandes novidades e eles são assim há muito tempo. Bom, eu coloquei isso aqui porque eu acho que são habilidades que são necessárias para qualquer ofício, qualquer profissão. O indivíduo ele tem que ter capacidade de observação, ele tem que ter memória. Não há, no meu entender, eu peço desculpas a quem não concorde com isso, não há como trabalhar sem memória. Não há como trabalhar sem saber o nome das coisas. Eu lembro, quando eu falo isso, principalmente para os alunos, eu lembro do Guimarães Bosa, que uma vez, em uma situação, alguém perguntou, ou disse para ele, afirmou para ele que ele escrevia difícil. É muito difícil ler o seu livro. E a resposta dele foi a seguinte: eu não escrevo difícil, eu simplesmente sei o nome das coisas. E o aluno de veterinário, o aluno de medicina, ele tem que saber o nome das coisas. É a forma que a gente usa para se comunicar. E isso inclui um pouco do uso da memória. É claro que a gente não vai se basear só nisso, mas isso faz parte da habilidade que o indivíduo tem que ter e desenvolver. E a segunda é a capacidade de tomar decisões. Então, isso a gente procura desenvolver durante o nosso curso. É isso que a gente procura no final. Bom, na patologia geral, falando especificamente dela, nós temos 50% da carga horária em aulas teóricas e 50% em práticas. Todos os docentes, como eu falei, dão aulas. Então, na patologia geral, existe a afinidade de cada um por um tema e é assim que a disciplina é dividida. Né? É dessa forma. Nas aulas práticas, o professor responsável pela aula teórica, ele é responsável pela prática daquele mesmo ponto do programa. Ele é o responsável. Né? E essas práticas, elas incluem o exame de peças macroscópicas e de microscopia. Na microscopia, ou mesmo essas peças macroscópicas, elas são fotografadas, projetadas, e o aluno tem na frente dele um microscópio, um lâmina, e com a peça macroscópica. Nós fazemos a apresentação com a projeção e depois ele pode ficar à vontade para procurar essas lesões, identificar essas lesões nas peças macroscópicas, classificadas, né? E nas lâminas.
esse material fica à disposição dele. Quando ele quiser, a hora que ele quiser, ele pode chegar no departamento, pedir essas peças, ir para a sala de aula, estudar. Geralmente tem sempre alguém por lá, se não um professor, um residente, se não um residente, um pós-graduando, ou um monitor, e esse indivíduo está capacitado a auxiliar esse aluno a estudar, ou a tirar suas dúvidas, vamos colocar assim, né? Bom, o programa da Patologia Geral obedece àquele programa clássico que é o programa da Patologia Geral em qualquer curso, né? Independente se é da medicina veterinária ou não. Esse é o nosso programa, claro que existem algumas subdivisões, mas é dessa forma que ele está dividido. Essa é uma peça fresca. Então, é um pulmão de bovino que apresenta um quadro de tuberculose. Então, tuberculose pulmonar. Não é? É uma doença extremamente comum no nosso meio, extremamente comum, né? Afetando principalmente bovinos, não é uma coisa rara, né? E é um problema sério na bovinocultura, principalmente de leite. Essa é a peça daquele pulmão fixado. E é essa peça que o aluno tem acesso, né? Essa peça, obviamente, plastificada. Essa é a nossa sala de microscopia. Os alunos estão com microscópio e com uma... Não consigo mostrar. E a peça plastificada está do lado deles, né? Então, essa é a nossa sala que fica no nosso prédio. Na microscopia, essa é a lesão. Então, eles têm essa comparação da macro e da micro, pelo menos para os principais processos, né? Não tem explicação melhor para um granuloma tuberculoso, para uma lesão granulomatosa, do que mostrar um granuloma tuberculoso, que é o que a gente considera como protótipo. Depois, eu vou até adiantar, eu vou mostrar uma figura no final, né? Que eu acho que vai ser bastante interessante. Como é que é feita a avaliação desses alunos? Avaliação teórica e prática, né? Avaliação teórica, né? Eles têm uma prova no final de cada bimestre. Então, esse programa ele é dividido, né, principalmente em célula normal, adaptação celular, degenerações, acúmulos intra-extracelulares e alterações hemodinâmicas no primeiro bimestre, inflamação e neoplasia no segundo bimestre. Eu esqueci a necrose no primeiro bimestre. Então, a divisão é mais ou menos essa, né? Eu não coloquei aqui, mas nós temos incluído na patologia geral o estudo das alterações cadavéricas. E isso tem dado resultado, né? Eu depois vou explicar por que desse estudo, né? Existe um procedimento que é extremamente importante para a gente e que faz parte da patologia especial. Então, a gente já adianta as alterações cadavéricas para esses alunos do segundo ano e ele não tem tido nenhum tipo de problema de compreensão desse tipo de fenômeno. Nenhum. Na patologia veterinária especial, né, nós temos também 50% e 50%, né, a divisão é essa, e nas aulas práticas nós temos macro e microscopia e necrópsia. Bom, por que tem que ter necrópsia? A necrópsia é um procedimento importantíssimo para o médico veterinário. Muitas vezes ele está sozinho a campo e ele tem que resolver um problema sério, muitas vezes o problema de uma doença ou altamente contagiosa ou transmissível para o homem, e ele precisa saber executar uma necrópsia, tá? Esse tipo de procedimento, ele não é feito só a campo. Muitas clínicas possuem salas de necrópsia e a necrópsia é realizada. Então, esse indivíduo ele tem que sair do curso de patologia sabendo executar uma necrópsia. E por isso, as aulas práticas são divididas dessa forma. Em uma semana, na aula prática, ele tem necrópsia, na outra, ele tem macro e micro. Como é que é essa aula de necrópsia? Animais do atendimento clínico, animais do hospital, que venham a morrer, eles são encaminhados para a patologia, e a necrópsia é feita juntamente com os alunos, os residentes, e um docente responsável por aquela aula. Nós fazemos geralmente grupos de 6 alunos para cada animal, às vezes com um pouquinho menos, mas geralmente grupos de 6 alunos.
Uma coisa que eu preciso dizer aqui é que a gente tem, normalmente, nessas aulas práticas, o auxílio fundamental dos nossos residentes. Eles participam do curso prático de patologia especial, supervisionando a necrópsia, auxiliando o docente que está na sala, porque tomar conta de 6 grupos de prática, às vezes, deixa o sujeito um pouco baratinado, né? Então, principalmente nas primeiras aulas em que o aluno vai praticar a técnica, as 2 primeiras aulas, a gente faz com que eles pratiquem a técnica, simplesmente. Sem dar muita atenção às lesões, eventualmente, quando ela é muito importante, a gente faz esse tipo de citação. Mas o importante nas 2 primeiras aulas é a técnica de necrópsia. Então, eles são treinados durante o ano com técnica de necrópsia, todos eles. A participação na aula. Bom, a necrópsia, acredito que na área médica seja do mesmo jeito, ela, a princípio, ela provoca rejeição. Eu vou mexer com o cadáver, eu não aguento o cheiro da sala de necrópsia, eu não é isso que eu quero fazer, como a gente ouve muitas vezes, mas não é isso que eu quero fazer, por que eu tenho que fazer uma necrópsia? Tem que fazer, né? Então a gente deixa na organização desses grupos o aluno livre. Ele executa a função que ele quiser, né? Só que ele vai ser avaliado posteriormente. Então ele tem toda a liberdade de fazer ou não, de simplesmente acompanhar, ele pode fazer o que ele quiser. Agora ele vai ser avaliado, essa técnica vai ser cobrada. Numa tradução livre, nesse último item, eu botei on duty, que na verdade são os plantões veterinários que a gente tem aqui em finais de semana e feriados. Então seria a atividade de rotina do hospital acompanhada pelos alunos durante os plantões de fins de semana e feriados. Essa atividade é voluntária, o aluno participa dela se quiser. Nós fazemos uma escala com o nome dos alunos, o dia que ele está de plantão, se ele quiser ele aparece, se não precisa vir. Se ele participar, ele tem uma nota referente a essa participação, a essa dedicação que ele teve, né, de sacrificar um fim de semana e participar do atendimento. Isso é uma maneira de aproveitar o movimento do hospital e valorizar, inclusive, essa rotina de atendimento do hospital, né, mas revertendo para o próprio aluno, para o treinamento dele. Esse daqui é o programa da patologia especial, não foge muito dos programas de outras faculdades ou de outras universidades. Tá? Então, patologia do sistema vascular, respiratório, urinário, sistema genital feminino, masculino, sistema nervoso, olho e ouvido, sistema digestivo e tudo mais. Bom, uma das dificuldades que a gente tem, principalmente na patologia especial, é a variedade de espécies com as quais o médico veterinário é obrigado a lidar. Então, dando como exemplo, se a gente pensar em fisiologia digestiva, nós temos animais que são ruminantes, nós temos animais monogástricos. Dentre os monogástricos, nós temos os herbívoros e os carnívoros. E temos os onívoros também. Então, um exemplo, o bovino, poligástrico, equino, monogástrico, herbívoro, suíno, monogástrico, onívoro, cão, monogástrico, carnívoro. Isso é uma tremenda dificuldade para o professor que vai ter que falar de fisiologia e de patologia do sistema digestório. Qual é a nossa abordagem? A nossa abordagem é a abordagem geral, quer dizer, o que acontece com o estômago, com aquele tipo de característica, por exemplo, no monogástrico, e quais são os principais processos relativos a determinadas espécies que acometem esse sistema. Exemplo, o equino tem um problema sério, uma das coisas que mais mata cavalo é a cólica, que tem a ver com comprometimento do sistema gastrointestinal. Então, o aluno de veterinária tem que saber o que é cólica equina e quais são os principais processos relacionados a isso. O bovino tem problema de timpanismo,
tem problemas digestórios sérios por causa da câmara de fermentação anterior. Então, ele tem que saber essa fisiologia e tem que saber a patologia. Isso é difícil para o professor e é muito difícil para o aluno. Mas não impede que a gente tente, né, pelo menos contornar esse problema, fazendo com que haja um realce, né, do que é principal. O pontual, ele pode procurar e adquirir o conhecimento por fora, inclusive nesses períodos de treinamento. Né? O treinamento serve para isso, seja no estágio, seja nos plantões, junto com a atuação na área. Bom, eu não sei se ainda tem. Já estou. Na patologia especial, nós temos também a avaliação teórica e a prática. Na prática, macro e micro, necrópsia. Ele tem que saber como é que se faz uma necrópsia, como é que se colhe material para a patologia, como é que se colhe material para um exame toxicológico, como é que se colhe material para um exame microbiológico. Isso é o mínimo que ele tem que saber, porque ele vai precisar disso, né? Principalmente em animais de produção. Muitas vezes o animal é eutanasiado para que se faça o diagnóstico. Isso é muito comum. Em frango de corte, por exemplo, isso é comum, né? Não é um procedimento rápido. E existe uma prova que é baseada na projeção de slides, uma prova de macroscopia, que requer uma certa agilidade. Né? O slide é projetado e o aluno tem que dar o diagnóstico daquela lesão. São lesões que ele viu na aula teórica. Isso é um treinamento muito bom para a macroscopia, que a gente acha que deve ser realçada no curso de patologia, principalmente veterinária. O indivíduo que é clínico, que é cirurgião, ele vai precisar do olho, né? Ele vai precisar do olho para fazer pelo menos uma avaliação macroscópica daquela lesão. E isso daqui dá uma agilidade muito grande. Isso implica em estresse do aluno? Muito. Muito. Eles ficam extremamente estressados. Eles acham que isso é uma pressão muito grande e tudo mais. Depois que eles fazem a prova, eles começam a ver que eles tiveram um rendimento acima do que eles esperavam. Que a dificuldade não foi tão grande assim. E isso dá um estímulo muito grande, uma segurança muito grande para esses indivíduos. Então eu acho que não há como tirar o estresse da atividade humana. Não existe atividade humana que não inclua isso. E a gente criar o aluno numa redoma de que tudo vai ser bom para ele e o mundo é maravilhoso, é um engano. Né? A gente tem que preparar ele para a atuação profissional. E a atuação profissional exige isso. Né? Agilidade, capacidade, segurança no que está fazendo. Isso daqui é um pouquinho, né? É um tijolinho nesse tipo de formação. Claro que com a cooperação das outras disciplinas a gente vai incorporando esse tipo de formação. Bom, quais são as principais dificuldades que a gente tem? Multiplicidade de espécies, essa é a principal, né? Para qualquer área de conhecimento da medicina veterinária. São muitas espécies, com fisiologia diferente, com comportamentos diferentes, com hábitos diferentes, quer dizer, é tudo muito complicado nesse sentido. Normalmente, a gente limita o curso aos animais domésticos. O que a gente considera como animais domésticos? Aqueles criados pelo homem, né? Então, bovino, equino, ovino, caprino, suíno, cão, gato, as aves de produção, né? São geralmente esses animais. Né? No caso das aves, existe uma disciplina específica que engloba o estudo das doenças das aves, que se chama ornitopatologia. Então, na verdade, a patologia aviária, ela é incluída num outro programa, não no nosso. Tá? Bom, além disso, nós temos aqui no segundo item, uma situação que tanto pode se voltar a favor quanto contra essa interação, né, do aluno com o curso. Esses estudantes, no curso de Patologia Geral, eles têm o primeiro contato com o hospital veterinário. E esse contato pode ser muito bom, pode estimular alguns ou pode chocar alguns. Porque alguns alunos chegam no hospital veterinário achando que vão encontrar animais de exposição, animais bonitos, né? Cheiroso, penteadinho,
E, na verdade, todos eles estão feios. A maioria deles. Né? Então, se eu quero ver um animal bonito, eu não vou no hospital veterinário. Eventualmente, vem algum animal para reprodução que está em plena forma. Mas a maioria deles vem doente. Né? Então, eles não estão bonitos. Eles não cheiram bem. Né? Então, o aluno tem que se habituar a isso. E essa inserção, então, no hospital, ela tem que ser um pouco cuidadosa. Porque alguns podem ter uma certa rejeição a determinadas áreas por causa desse primeiro contato, talvez inadequadamente feito para aquele indivíduo. Tem alguns indivíduos que não se incomodam com isso. Isso é variável. Para patologia especial, ali no terceiro item, a gente tem um problema que é a concomitância de várias disciplinas, principalmente no segundo semestre do terceiro ano. Então, quando chega o período de provas, de avaliação, eles ficam quase loucos, porque eles têm 11 avaliações numa semana. E não tem como, né, fugir disso se o número de disciplinas é elevado. Né? E uma coisa que para mim também é um complicador, a idade dos alunos. Eles entram na universidade, hoje em dia, uma boa parte deles com 17 anos, pelo menos no curso de veterinário. Eles chegam à patologia geral com 18 anos. Então, são pessoas ainda imaturas, não por culpa deles. Eles são assim. Tá? E o tipo, aí vai uma impressão pessoal minha, eu peço desculpas, eu não sou especialista em educação, né? Mas eu acho que muitos desses jovens estão sendo criados numa redoma. E eles chegam extremamente imaturos. Né? Eles são muito sensíveis à crítica, muito sensíveis às dificuldades. Né? Alguns acham que aquilo é impossível de ser suportado, eles têm problemas, às vezes, sérios, porque não conseguem lidar com o resultado negativo, com a convivência em grupo. Isso é muito difícil para eles. Né? Então, eu não sei se a gente pode atribuir somente à idade, né? Mas me parece que é um complicador. Principalmente quando a gente recebe esses alunos no segundo ano, a gente tem que ser um pouco exigente com a disciplina, porque senão essa situação rapidamente se perde. Né? Isso é uma coisa que eu tenho reparado e tenho percebido como uma dificuldade com docentes, inclusive em outras áreas que não a patologia, não necessariamente só na patologia. Bom, eu queria mostrar isso aqui só para encerrar, porque como a gente está falando de professor, esse desenho, talvez alguns reconheçam a assinatura ali embaixo, bem no pé do lado direito. E esse desenho foi feito pelo professor Montenegro numa aula de pós-graduação aqui na biblioteca do departamento, da qual eu era aluno na época. E ele simplesmente colocou isso daqui, que é uma transparência. Eu não sei se todo mundo, os mais jovens, talvez não conheçam, não saibam o que é transparência, né? Mas é uma folha plástica colocada em cima de um retroprojetor que era projetado. Ele colocou essa transparência sem nada e começou a falar sobre a formação de um granuloma tuberculoso desenhando. E quando ele acabou de dar essa aula, eu estava tão deslumbrado com o negócio, porque ele largou a transparência em cima do retroprojetor e nós fomos tomar café. Eu peguei a transparência, apresentei para ele e falei: professor, eu gostaria de levar essa transparência para casa, levar de lembrança. Ele falou: mas por quê? Ele deve estar me achando maluco. Eu falei: olha, porque foi a melhor aula que eu tive sobre qualquer assunto que eu já tenha participado ou tentado obter qualquer informação. Simplesmente em cima de uma transparência explicando o granuloma tuberculoso. Não é, pessoal, não é pelo conhecimento só, é pela clareza e principalmente pela humildade desse professor. Ele, apesar de ser quem era, ele parecia um igual. Então você não se intimidava com ele de forma nenhuma. Né? Ele trazia você para perto dele. E para mim, esse esquema é um símbolo do que é ser um professor. Por isso que eu guardei ele. E eu fiz questão de mostrar aqui como uma homenagem a esse professor, que eu acho que participou da formação de várias pessoas, e muito da minha. E eu tive a oportunidade de falar isso para ele, e é isso que me deixa muito feliz também. Então, eu coloquei isso aqui, a minha palestra foi meio minimalista, até porque eu ia colocar esse desenho no final.
não sei nem se ele me autorizaria a colocar uma coisa dessas aqui, né? Mas a minha homenagem é dessa forma, tá? Então eu gostaria de agradecer a vocês pela paciência, né? Espero ter esclarecido pelo menos alguns pontos, e eu estou aqui disposto a esclarecer algumas coisas que não tenham sido claras, né? E até algumas coisas que eu não falei por causa do tempo. Muito obrigado.